Lucas 2. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei. 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos.
Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. Queridos espectadores, vamos agora fazer um estudo a respeito do capítulo 2 de Lucas, que nós acabamos de ouvir. Nós vemos aqui no capítulo 2 de Lucas a descrição a respeito do nascimento do Senhor Jesus. Nós vemos que naquela época foi anunciado por um decreto de César Augusto, que era o rei de Roma que comandava o mundo naquela época, e César então mandou que houvesse um alistamento de todas as pessoas onde ele se submetia à jurisdição de Roma, né? César queria saber qual o número de pessoas que viviam sobre o comando dele, sobre o governo dele. E, queridos, isso aconteceu, aqui nós vemos Lucas descrever que o primeiro alistamento foi feito quando Quirino era presidente da Síria. E agora, César mandou fazer um segundo alistamento e José, que morava na Galiléia, ali em Nazaré, na cidade de Nazaré, esse alistamento tinha que ser feito na cidade onde ele nasceu. E ele então teve que se deslocar de Nazaré, né, para Belém, onde era a cidade chamada a cidade de Davi, porque José era da descendência de Davi e o povo dele tinha origem ali em Belém. Então, a família de Davi, a raiz de Davi, estava naquela região de Belém. Então, Jesus, ainda como na gestação de Maria, e esse recenseamento, esse alistamento, ocorreu exatamente no momento em que Maria estava no final da gravidez. Queridos, aqui nós temos uma revelação muito importante para nossas vidas, porque há um embate, ainda há discussões no meio religioso a respeito da soberania de Deus, né? A respeito de todo o poder manifesto na vida dos homens pela presença de Deus nas vidas dos homens. Não importando qual é a condição de justo ou injusto, Deus é soberano sobre todos. A palavra de Deus diz que a glória de Deus está sobre toda a terra. A glória significa a presença de Deus, está sobre toda a terra.
E nós temos, o Senhor Jesus falou, ele nos disse que não cai um passarinho do céu sem que não seja da ciência de Deus. Ele sabe qual o número de cabelos que nós temos em nossa cabeça. Então, Deus tem conhecimento de tudo o que acontece e todas as coisas que acontecem estão diante dele. Então, nós vemos aqui que esse recenseamento, esse alistamento aqui promovido por César Augusto, isso foi pela presença de Deus na vida de todos os governos, na presença de Deus na vida dos homens. Isso não foi mero acaso, né? Lucas dá o detalhe desse ocorrido na geração dele, para mostrar a ligação da história do homem com a vida de Deus na vida dos homens, a relação. Então ele insere a chamada de Deus, a posição de Deus, num período de vida dos homens. E foi nesse período, ele identificou então, quando aconteceu o alistamento, o recenseamento do governo de César Augusto, né? Ele identifica como o segundo recenseamento, porque o primeiro recenseamento foi quando Quirino era presidente da Síria. Isso dá a nós, homens, pela história, identificar o tempo que aconteceu isso. Qual foi o tempo que aconteceu isso? Em que geração aconteceu isso? Então é essa a deliberação do Espírito Santo com relação a esse período de recenseamento. E então José foi obrigado por ordem, por decreto do governo daquela época, a ir até a cidade natal, até a cidade da onde ele tinha a cronologia, aliás, tinha a ligação dele com a família dele, a origem dele. Então ele se deslocou até Belém para fazer esse recenseamento. E quando diz que Maria, quando estava chegando nessa ocasião, ela se cumpriu os dias e ela teve que dar luz. E ali diz que a Maria foi obrigada a dar luz ao seu primogênito, né? Isso diz respeito ao primeiro filho. E diz que ele, quando deu a luz ao seu primeiro filho, o primogênito, ela envolveu ele em pano e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles se instalarem, não existia nenhum hotel, não existia nenhuma pousada na qual eles pudessem estar hospedados, porque muitas pessoas se deslocaram até Belém para esse recenseamento. Então José e Maria, como a Maria estava grávida, a marcha dele até Belém foi mais lenta para o recenseamento. E quando ele chegou em Belém, ele encontrou todas as hospedagens já lotadas. E ele foi então deslocado até uma manjedoura para que pudesse a Maria e eles ficaram hospedados ali junto com os animais, né? Ali nesse local. E aí então o Senhor Jesus nasceu nessa condição, querido. O Senhor Jesus nasceu junto com os animais. E ele foi colocado numa manjedoura, envolvida em panos, e mostrando a singeleza, a simplicidade do Deus vivo com relação à vida do homem, né? A vida do homem não é colocada, queridos, conforme o que ele possui. O valor do homem não se diz respeito ao valor de dinheiro que ele tem, de bem que ele possui, de roupa que ele possui e da casa, do emprego, do grau de posição que ele ocupa na sociedade. O valor do homem não é esse. Nós vamos aprender aqui, nesse relato, o que é valorizado para Deus a vida de um homem. O que tem significado para a vida de um homem. Então, quando aconteceu isso, dele estar sendo velado, dele estar sendo colocado numa manjedoura, nós vemos que os pastores que estavam no campo, guardando ali o seu rebanho, na vigília da noite, apareceu a esse pastor anjos do Senhor que veio até eles, né? E quando esse anjo chegou até a presença desses pastores,
Lucas descreve que houve a glória de Deus, acompanhou a presença desses anjos. Então foi uma imagem sobrenatural, foi uma visão sobrenatural, que os pastores ficaram ali estarrecidos diante daquela visão do anjo e da glória de Deus naquele lugar. E o anjo então anunciou para eles: não temas, porque eis aqui vos trago com grande alegria uma boa nova para vocês. Porque essa alegria vai ser para todo o povo da terra, vai ser para todos, pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, aqui Deus já anunciando através dos anjos aos homens, né, quem seria o Senhor Jesus, já anunciando, ele ainda bebê, né, envolto em pano numa manjedoura, o que representa esse nascimento, o que representava aquele bebê para a vida dos homens, como Salvador, que é o Cristo ungido, aquele que tem o Espírito de Deus, o Senhor, né? Mostra a respeito de senhorio, de reino, de autoridade sobre a vida dos homens, né? Já anunciando isso ali, os anjos anunciando. E qual foi o sinal que os anjos deram para esse que receberia o anúncio de senhorio, de Salvador, do escolhido de Deus? Qual é o sinal dele? Ele diz, vocês vão até Belém e vai achar uma criança envolvida no pano, deitada numa manjedoura. Querido, essa é a condição que um homem de Deus se posiciona no mundo. O homem de Deus se posiciona no mundo, querido, dentro do serviço, do servir, dentro de uma postura de humildade, daquele que se coloca igual a todos na condição mais humilde. Esse é o maior no reino do céu. Esse é maior, aquele que veio para servir e veio numa condição humilde. Esse é o que não nasceu em palácio, não nasceu entre os governos, não nasceu entre os poderosos, num lugar de maior poder na vida dos homens, não nasceu, e que seria Roma, né? Se Jesus viesse na proporção de valor que nós homens colocamos, né, para aferir a qualificação dos homens que estão ao nosso redor, Jesus nasceria em Roma, ali com César, no governo, no poderio dos governos. Não, querido. Jesus não nasceu nessa condição. O anjo anunciou de quem seria o Senhor, o ungido, e qual lugar ele estava sendo posicionado. Sobre uma manjedoura, um lugar humilde. Nem hospedagem ele tinha lugar naquela noite. No dia que ele nasceu, não tinha lugar na terra para ele receber o casal José e Maria. Eles tiveram que ir para um lugar onde estavam os animais, onde ele pôde trazer o nascimento do Senhor Jesus e ser colocado nessa manjedoura. E os anjos receberam essa notícia, e os anjos deram essa notícia para os pastores, os anjos anunciando qual o local, o sinal daquele que seria o Salvador, aquele que é o Cristo, o Senhor. E aí então nós vemos, ele diz que, e aí então na hora que os anjos estavam anunciando isso, os pastores tiveram uma visão, querido, que diz, no mesmo instante que apareceu o anjo, uma multidão do exército celestial louvando a Deus, dizendo a seguinte palavra, uma multidão, uma miríade de anjos, né? Um coro divino que estava se posicionando no céu de anjos, que dizia, glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Entendeu? Mostra a glória de Deus, né? A glória de Deus nas alturas, né? Trazendo ao homem, através dessa criança que nasceu, a paz e a boa vontade de Deus para os homens. Aqui, querido, não diz respeito, porque há um juízo errado na interpretação, falando que homens de boa vontade, não, querido. Não existe homens de boa vontade. O Senhor Jesus disse que não há homens bons. Bom é só Deus. Aqui, a palavra diz que é a bondade de Deus para os homens.
a boa vontade de Deus para os homens. Não é boa vontade de homem, porque não existe homens bons, compreende? É essa a importância do ensino dessa palavra, porque há muitos que distorcem a realidade dessa palavra. Mostra a verdadeira vontade de Deus para a vida dos homens, conhecimento da vida dos homens. Então, ali, quando os anjos anunciaram, falando, glória a Deus nas alturas e paz na terra e boa vontade para com os homens. É a boa vontade de Deus. Isso que o Senhor Jesus representa para nós. O Senhor Jesus veio para manifestar a paz na terra. Por isso que o Senhor Jesus é o príncipe da paz. Ele veio trazer a paz para o nosso coração. Trouxe paz para a nossa relação com a família, com os filhos, com os nossos parentes, com os nossos amigos, com a igreja. O Espírito Santo veio trazer essa paz em nosso coração. E o Senhor Jesus foi quem trouxe essa paz. Assim como a bondade de Deus para o nosso coração. Porque não há bondade no homem. A bondade do homem é feita pela presença do Espírito de Deus em nosso coração. Então isso que aconteceu com o anúncio do anjo sobre a presença do Senhor Jesus, no momento do nascimento do Senhor Jesus. E aconteceu o seguinte, quando os anjos ausentou-se, e aconteceu que os anjos ausentou-se deles, e voltou para o céu, aqueles pastores disseram uns aos outros, vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu, e o que o Senhor Deus nos fez saber. Queridos, isso é muito importante, porque essa posição dos pastores é a nossa posição, de nós irmos apressadamente conhecer essa palavra que o Senhor Deus nos deu para conhecermos. Assim como eles correram, esses pastores, para ver em Belém aquilo que o anjo anunciou para eles, naquilo que foi anunciado pelo exército de anjos que louvavam a Deus, anunciando a bondade de Deus sobre a vida dos homens. Esses pastores foram correndo para Belém, porque eles queriam ver como era isso. Assim tem que ser conosco. Nós temos que correr para conhecer o Senhor Jesus, para nós sabermos o que é a paz do Senhor Jesus sobre nossas vidas, o que é a bondade de Deus sobre nossas vidas. Eles foram apressados. A palavra diz que eles foram apressadamente. E lá eles acharam Maria, José e um menino deitado sobre uma manjedoura, assim como foi dita pelos anjos. E ali eles vendo aquilo acerca do menino, e a Maria então ouvindo e ouvindo o que os pastores falavam, Maria guardava todas essas palavras no coração, né? Diz que Maria guardava todas essas coisas ali, conferindo no seu coração. E foi ela que provavelmente deve ter dito para Lucas a respeito desses acontecimentos que Lucas está descrevendo para nós, né? E aí os pastores, depois de ter tido a visão, de ter conhecido aquele que é o Salvador, aquele que será o Senhor, aquele que vai trazer a paz para o nosso coração. Ele diz aqui que quando fala a respeito disso, ele traz para nós, queridos, o conhecimento da presença de Deus, quando há o encontro com Deus, quando esses pastores tiveram esse encontro com a presença do Deus vivo. O que aconteceu na vida desses pastores? A volta deles já não foi mais como eles eram antes. Houve uma modificação na vida deles. A vida deles já não era mais aquela vida antes da visão que eles tiveram. A palavra diz que eles voltaram louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e por ter visto e que lhes via e como se havia dito a respeito disso. A vida desses pastores transformaram, mudaram, eles tiveram uma visão sobrenatural, uma revelação que Deus ofereceu a eles. Eles foram escolhidos para receber essa mensagem. Esses pastores voltaram com o coração voltado para Deus, louvando a Deus por tudo aquilo que ele tinha visto e ouvido. Queridos, e assim Lucas começa agora a descrever a respeito da vida do Senhor Jesus. E há passagens interessantes aqui que nós temos que ter. Aí o Senhor Jesus, então, diz a palavra que passado 8 dias do Senhor Jesus ter nascido, ele foi para a circuncisão.
Porque o Senhor Jesus nasceu num lar hebreu, num lar de judeu, que tinha religião baseada na lei de Moisés. Ele vivia aquilo. O Senhor Jesus veio para os seus era a nação judaica, era o povo judeu. José era da descendência de Davi. Ele vinha de uma genealogia e de uma fé familiar que trazia ele de um povo chamado judeu. Então, assim como a família dele era envolvida nisso, Jesus, no 8º dia, ele foi para a circuncisão. Ele foi colocado na circuncisão. E aí, ele submeteu no 8º dia a circuncisão. E diz o relato que nesse dia que ele foi para a circuncisão, é o dia em que o judeu dá o nome ao filho. Né? Assim como nós vimos em João Batista, quando Zacarias e Isabel, no 8º dia que foi fazer a circuncisão em João Batista, no 8º dia deram o nome de João Batista. Até a família ficaram maravilhados porque deram o nome de João. E aqui, nesse 8º dia, quando o Senhor Jesus foi circuncidado, também recebeu o nome de Jesus, conforme o anúncio do anjo a Maria. Quando o anjo Gabriel apresentou a Maria, né, que ela seria concebida, ela seria concebida, ela teria que colocar o nome de Jesus, porque era o nome dado do céu para a vida dele, era a determinação do anjo, era a determinação de Deus para o nome de Jesus. Então, assim, em obediência, foi colocado o nome do Senhor Jesus. E aqui a palavra de Deus diz que, cumprido os dias da purificação de Maria, os dias da purificação, isso diz respeito à lei dos Levíticos, à lei de Moisés. Toda mulher que, depois de ter nascido um filho, ela teria que passar por purificação. Esses dias de purificação diz respeito a 33 dias. É o 33 dias que a mulher passa para purificação até ela, os 36 dias, até ela voltar à convivência na presença de Deus. Porque com 33 dias ela é considerada imunda, porque ela teve a contaminação no nascimento do filho. Isso era por causa da presença do sangue, da contaminação do sangue. Então, a mulher tinha que passar por esse período de 36. Essa era a lei. E Maria, embora ela tenha sido concebida sem pecado, mas pelo nascimento do Senhor Jesus, né, pelo nascimento do filho, do seu primogênito, pela contaminação do sangue, ela teve que passar por esse período de purificação. Essa era a lei daquela época, né? Era uma lei que hoje a ciência coloca como uma questão de higiene, né? Há muitas discussões a respeito dessa postura de judeus na questão do prepúcio, né? Da questão que hoje nós fazemos a cirurgia chamada fimose, né? A questão desse período de purificação de 33 dias, que a ciência coloca a respeito do período de quarentena, né? A fim de processos de higiene, de infecção e etc. Há muitas discussões que os homens colocam, essas leis que foi descrita em Levítico por Moisés. Mas o que é importante para nós, querido? Por isso que nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é importante para nós na questão da ordem espiritual para nós, do ensino de crescimento espiritual para a nossa vida. Nós não temos que ficar analisando a palavra de Deus para colocar a respeito de condutas de higiene, através de purificação do corpo, quando o Senhor Jesus veio trazer para nós uma aliança no nosso coração, uma aliança dentro de nós do Espírito. É essa mudança, exatamente dessa conduta que nós vemos aqui, o Senhor Jesus seguir como menino, como criança ainda, e seguindo a condição religiosa dos pais, né, que submetia todo o ritual religioso para consagrar o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus, depois na fase adulta, quando ele veio anunciar a nova aliança, o evangelho, a boa nova, que seria não mais seguir esse padrão religioso de higiene, de postura, de higiene, e quando isso se diz respeito ao exterior do homem, ao ato de exterior. O que o Senhor Jesus veio trazer para nós?
né? Essa nova aliança dele é uma mudança no nosso interior. A limpeza não está no exterior, a limpeza tem que ser no interior. E a partir dessa limpeza do interior é que se transforma o exterior. A mudança tem que ser de dentro para fora, querida. É de coração. Nós temos que chegar na presença de Deus, não pelos lábios. Nós temos que chegar na presença de Deus pelo coração. O caminho de nós adorarmos a Deus, quando o Senhor Jesus veio trazer nossa nova aliança, não é mais da boca, querido. É do coração. Se adora a Deus agora, em espírito, diz a respeito a coração, e em verdade, diz respeito à palavra dele. A verdade que nos liberta, que nos salva, que é a palavra dele. Então nós vamos adorar a Deus agora, não baseado em rituais, em pensamentos do homem. Nós vamos adorar a Deus no coração sincero, num coração voltado para a palavra de Deus, através da presença do Espírito Santo em nosso coração, pela palavra dele inserida em nós. Por isso que é em espírito, pelo Espírito Santo e em verdade, pela palavra do nosso coração. E aí, a mudança dessa posição. O Senhor Jesus teve que passar por isso. Então, passada a purificação, período de 33 dias, que Maria teria que passar. Passado esse período, eles foram para Jerusalém. Lá em Jerusalém, o que eles foram fazer? Eles foram adorar a Deus. Eles tinham essa posição. Todo ano eles iam a Jerusalém para adorar a Deus. Porque essa a lei, né, que o Senhor, a lei escrita, que eles tinham que ser, que o primogênito tinha que ser consagrado a Deus. Então, passado esse período, eles foram oferecer, né, porque era lei, né, eles foram adorar a Deus em Jerusalém e consagrar aquele menino que nasceu, que era o primogênito deles, oferecer ele a Deus. E eles foram então para o templo, né, em obediência à lei. Eles foram oferecer, né, essa oferta. E a oferta, Lucas descreve que a oferta deveria ser com um par de rolas e 2 pombinhos. E aí foram para o templo. Quando chegaram lá no templo, em Jerusalém, oferecendo o Senhor Jesus, oferecendo o Senhor Jesus em consagração, eles encontraram ali um profeta que estava ali, esse profeta chamado Simão, né? Simeão. Estava lá esse profeta Simeão, que estava na porta do templo. Esse profeta já velhinho, ele tinha uma chamada do Espírito Santo de que ele não iria morrer sem antes conhecer o Cristo, o Senhor. O Espírito Santo já tinha revelado para ele, olha, você não vai morrer enquanto você não conhecer o Cristo, o Senhor. O Senhor Cristo, aquele que seria o chamado de Deus, o escolhido de Deus. E esse Simeão, ele se posicionava ali, né? Lucas descreve sobre ele e diz assim, esse homem era justo, temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele estava ali, é um homem santo, que estava ali esperando, né, a revelação de Deus sobre a vida dos homens. Ele estava ali esperando, ele sabia que as coisas iam acontecer, que todos esses fatos iam acontecer na vida dele. E assim tem que ser com nós, querido. Quando nós temos o coração cheio do Espírito Santo, essa é a posição que nós temos. Nós temos que observar, né? Nossa posição é essa, de observar e esperar, né? Esperar toda a consolação do povo de Deus sobre a vida da nossa geração. Todas as promessas, porque assim como Deus fez de geração em geração, a cada geração Deus tem promessas sobre cada geração. Então, nossa posição tem que ser essa, de estarmos observando a consolação, a presença do Espírito de Deus sobre a nossa geração, né? Observar, estamos confirmando isso, né? E aí, então, ele ali, esperando por esse momento, o Espírito, ele estava ali, foi levado para o Espírito ao templo, o Espírito de Deus levou ele até o templo, e quando o Senhor Jesus passou na mão dos pais dele, que foi levar levar a consagração, Simeão, né? Aquele sacerdote Simeão, aquele profeta Simeão, que todos conheciam ali, chamou a atenção,
chamou os pais, chamou Maria, pegou aquela criança na mão, pediu a criança na mão e deu uma palavra, querido. Primeiro, ele louvou a Deus. Olha que palavra interessante que Simeão deu. O profeta, né? O profeta da antiga aliança, um profeta que esperava a revelação de Deus sobre a vida dos homens, no mover de Deus, na espera daquele que seria o Salvador dos homens, né? Essa era a deliberação de Simeão. Nós vivemos uma outra profecia. A nossa profecia agora, queridos, é de anunciar a volta do Senhor Jesus, né? Porque lá em Apocalipse diz que quando nós profetizamos a volta do Senhor Jesus, nós estamos fazendo isso pelo Espírito Santo, né? Quando nós profetizamos sobre a volta do Senhor Jesus, entendeu? Então aqui Simeão está numa outra realidade. A profecia dele e o momento dele estava na primeira vinda do Senhor Jesus, né? Na primeira posição do Senhor Jesus. A nossa é outra, né? Que está sobre nós. O mover do Espírito Santo que está sobre a igreja da nossa geração é outro, não é mais aquele na qual Simeão recebeu. Quando Simeão recebeu, então, ele pegou o Senhor Jesus e disse as seguintes palavras. Ele diz, louvando a Deus, ele diz, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Quer dizer, ele liberou Deus, porque ele pediu para Deus para esse momento. Ele segurou, né, a vontade de Deus até esse momento. Para você ver como Deus ouve a voz e o pedido daqueles que ama Ele, que anda conforme a vontade de Deus. Como é que é andar na vontade de Deus, querido? A vontade de Deus é que você anda como um homem justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo está sobre você. Essa é a vontade de Deus. Quando você anda nessa vontade, porque essa é a palavra que Lucas escreveu a respeito de Simeão, quando você anda nesse lugar, querido, Deus escuta teus pedidos, Deus vai ouvir teu pedido. E olha que Simeão pediu a Deus para ele ir embora só depois que ele visse Cristo, o Senhor. E Deus cumpriu isso na vida dele. E aí, ele, quando pegou, né, o Senhor Jesus nos braços, ele liberou, falou, Senhor, agora você pode me levar, agora eu posso ir, agora você pode me despedir em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, né? Porque Deus tinha uma palavra de levar ele em paz. Então, pode me levar em paz, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a salvação. Queridos, quantos de nós vimos essa salvação através da palavra pregada no nosso coração? Esse homem valorizou isso, querido. Ele valorizou. É o que nós temos que fazer. Valorizar essa palavra de salvação. Esse homem valorizou essa palavra de salvação. E ele diz, do qual tu preparaste para todos os homens da terra, para a visão dos homens, para a visão dos povos, a luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Querido, Senhor Jesus, para nós gentios, é luz, é direção de salvação, é caminho, é vereda, é uma caminhada, é uma jornada certa de que você vai ser vencedor, que você vai ser próspero nos teus caminhos, que vai haver paz no seu caminho, que vai haver justiça, alegria do Espírito, a resposta das tuas orações e vida eterna, querido. Isso é luz, é o que o Senhor Jesus, ele está anunciando aqui. O Senhor Jesus falou, essa criança vai ser luz para iluminar as nações. As nações, diz respeito em outras versões, fala em gentios, fala para iluminar os gentios, na qual somos nós. E para a glória do teu povo Israel. E para a glória do povo de Israel. Nós fazemos parte, nós agora somos chamados nação santa, povo escolhido de Deus. Nós temos parte do Israel de Deus, querido. Para nós é glória a presença de Jesus na terra. E aí então, ele diz uma palavra a respeito de Jesus. Depois ele deu essa palavra para Deus e para nós. Depois ele dá uma palavra sobre Jesus. Aí Simeão fala depois de o abençoar, ele disse para Maria, né? Falou para a mãe, né, do menino, falou para a mãe do Jesus, diz aqui,
eis que esse menino é posto para a queda e elevação de muitos em Israel. É um sinal de contradição, de ser contradito, né? E realmente aconteceu isso. Nós vimos nos evangelhos como Jesus foi contradito pela religião daquela época, pelos religiosos, e ainda hoje como Jesus é contradito, como o mundo religioso se contrapõe à liberdade e o amor de Deus sobre a vida dos homens. Ainda hoje nós vemos isso. Essa palavra que Simeão falou e que nós testificamos isso, né? Que o Senhor Jesus, ele é a pedra angular, né, de edificação até levar o homem à presença de Deus. Essa pedra angular, por isso que ele diz, vai ser colocada para a queda de muitos, assim como a elevação de muitos homens. Queridos, que para mim e para você, para a vida das pessoas que nós oramos, que façam parte da nossa relação, que o Senhor Jesus seja para elevação, jamais para queda. Mas isso não diz respeito a nós, porque isso é um gesto livre-arbítrio, é um gesto de voluntariedade, cada um é que tem que seguir o seu chamado. Compete a nós, a pedir a Deus, a orar, para que haja conversão das pessoas que nós amamos, para que eles mudem o caminho deles, para que ele transforme aquele caminho de pecado e possa viver esse caminho que a glória de Deus se manifeste nas vidas. Esse é o caminho de elevação na qual nós pedimos, porque o Senhor Jesus representa isso mesmo. Ele pode ser queda para todos aqueles que não acreditam neles, todos aqueles que não crerem nessa palavra verdadeira, nessa palavra de transformação de vidas. Para esses que não creem, é motivo de queda. Mas para aqueles que creem, é motivo de elevação. Depois, o Simeão dá uma palavra, querido, que é meu entender, o entendimento que eu tenho, não é aquilo que nós ouvimos no mundo religioso. Porque ele diz o seguinte, Lucas diz o seguinte, e uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Queridos, no meu entender, no entendimento que eu tenho dessa palavra, eu busquei em outras versões, o entendimento que eu tenho disso, que ali Simeão está continua falando a respeito de Jesus, né? Está falando para a mãe dele, porque foi a mãe dele que revelou isso para Lucas. Mas a palavra que Simeão deu, ele não deu uma palavra profética para Maria. Essa palavra que ele deu é para Jesus. Porque o que ele diz aqui, que uma espada transpassará sobre a tua alma, por ver a manifestação dos pensamentos de muitos corações. E isso aconteceu com o Senhor Jesus. E essa palavra diz respeito ao Senhor Jesus, porque no conhecimento dos evangelhos, nos estudos dos evangelhos, nós vemos que aconteceu isso com Jesus. Ele conhecia aquilo que as pessoas pensavam. Ele conhecia as pessoas pelo pensamento, né? Marcos, Mateus descreveram isso, né? Que Jesus conhecia o pensamento dos fariseus. Querido, e o fato do Senhor Jesus conhecer o pensamento daqueles que estavam ali em torno dele, isso é motivo de dor, é motivo de espada na alma. Espada na alma fala a respeito de dor, querido, de sofrimento, né? E isso o Senhor Jesus demonstrou várias vezes, né? Ele demonstrou, teve um certo momento, que ele desabafou: até quando eu vos sofrereis? Até quando? Raça incrédula. Por que vocês são incrédulos? Por que vocês são tímidos? Isso, por essa incredulidade, dele conviver com essa incredulidade, é uma espada na alma, é um sofrimento do coração do Senhor Jesus. Nós temos tido a revelação e o entendimento do estudo dos evangelhos que a maior dor que o Senhor Jesus teve na convivência com os homens não foi o momento que ele passou na cruz, porque o momento que ele passou na cruz foi da 6ª à 9ª hora, entendeu? Foi da 6ª à 9ª hora, que foi o período que ele ficou na cruz. Mas os 3 anos de ministério dele, né? Os 3 anos de ministério dele sobre a vida dos homens,
Ele presenciou essa espada na alma dele, porque ele viu o que os homens pensam, o que os homens pensavam, o que a religião pensava. Isso, e ainda hoje o Espírito Santo sofre com nós, como o Espírito Santo sofre no conhecimento da igreja. Porque as pessoas vão diante de Deus, querido, e não entende que para entrar na presença de Deus, você tem que entrar com o coração, não é com a boca. Por isso que lá em Isaías diz, esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Compreende? É isso que o Senhor Jesus o Espírito Santo está nos dando a entender a respeito dessa posição que o profeta Simeão anunciou para a mãe do Senhor Jesus. A espada do coração dele. Porque é o coração, querido. É a sinceridade, é a fé no coração que nós podemos chegar na presença de Deus. Porque quando você chega de lábios, mas seu coração está longe, julgando um e o outro, pensando mal um do outro, isso é uma espada no coração do Senhor Jesus. É esse o entendimento que nós temos a respeito desse versículo, queridos. Porque logo em seguida que Simeão deu essa palavra, apareceu uma outra senhora, uma profetisa, uma senhora velhinha, que aqui diz o texto que era a filha de Fanuel, da tribo de Asser. Quer dizer, vinha de uma descendência, de um processo religioso, né? Um processo ali de dedicação, de serviço a Deus. Né? Ali já seguindo a obediência, né? Ao padrão daquele período. Essa velhinha, ali diz a palavra que ela já era viúva e ela viveu com o marido dela só 7 anos. Depois disso ela viveu uma viuvez, né? E a idade dela ali já era de 84 anos. Mas ela não se afastava do templo. A vida dela foi devota a Deus. Ela se consagrou a Deus. Né? Ela entrou no processo de viuvez muito cedo, com 7 anos de convivência de um casamento. Ela, em seguida, o tempo dela foi voltado para Deus. E vivia no templo. E ali, sobrevindo aquela hora, ela deu graças a Deus e falava dele a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Então ela anunciou, profetizando de quem seria o Senhor Jesus. E Maria guardou tudo isso, querido. E depois Lucas descreve a respeito da vida do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus tinha 12 anos, segundo a lei, eles voltaram para Jerusalém, na cidade de Galiléia. E Jesus crescia, né? Se fortalecia no Espírito, cheio de sabedoria, da graça de Deus. A graça de Deus estava sobre o Senhor Jesus. Uma infância maravilhosa, querido. Uma infância como todas as crianças vivem, né? E Deus dava sabedoria, enchia ele do Espírito. Ele era uma criança que se destacava com os outros. Tinha uma diferença. E Lucas detalha qual é essa diferença que ele tinha. Porque quando o Senhor Jesus tinha 12 anos, eles foram para Jerusalém. Eles foram para Jerusalém na festa das Páscoas, que todos os anos eles faziam isso. Né? Todos os anos. E ali Jesus, com 12 anos, foi também com os pais deles para Jerusalém. Chegou em Jerusalém, quando eles voltaram, passados os dias, quando eles voltaram, o pai e a mãe, eles voltaram com a família, com os parentes, voltaram para a cidade de Nazaré. E Jesus estava no meio daquela multidão de parentes, primos, tios, tias, estavam todos juntos. Maria foi despreocupada, assim como José, estava toda a família juntos, passaram. Depois de um dia de viagem, quando chegaram, eles perceberam que Jesus não estava com eles. E foram, procuraram no meio da parentela, os amigos não estavam. Aí o que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém para procurar Jesus. Depois de 3 dias de procura, imagina a angústia de Maria e de José com relação a esses cuidados. Eles chegaram em Jerusalém e encontraram Jesus, sabe aonde, queridos? No templo. Sabe com quem? Com os doutores da lei. Diz a palavra que ele estava ali com os doutores da lei e todos eles estavam maravilhados. Tanto o pai e a mãe ficaram maravilhados, em vez com o doutor da lei ali conversando e discorrendo a respeito da palavra de Deus, assim como os doutores também admiravam da inteligência, das respostas e do conhecimento que o Senhor Jesus tinha da palavra. Esse é o destaque, querido. A diferença que o nosso Senhor Jesus tinha quando ele era criança, das outras crianças em comum. Havia um amor dele pela palavra de Deus. Havia um amor dele pela obra de Deus. Ele considerava Deus como pai.
E ele entendia que a palavra de Deus, que a escritura de Deus, eram negócios do Pai. Né? Ele entendeu isso com 12 anos de idade. Ele já se interessou pelos negócios do pai dele. E os negócios do pai dele era o entendimento dessas escrituras, era a compreensão dessas escrituras, e não só ele compreender, mas fazer com que os outros compreendessem esse negócio. Como é poderoso isso, querido, como é importante. Existem muitos sacerdotes já velhos, né, que já estão no ministério de 30 anos, 40 anos, e que não tem esse amor que essa criança tinha com 12 anos. E o Senhor Jesus demonstrou. Não tinha esse amor, não tem esse amor dos negócios do Pai. Compreende? Por que não tem esse amor? Porque não está preocupado em compreender e nem preocupado em ensinar a fazer com que as pessoas compreendam a Sagrada Escritura. E o Senhor Jesus demonstra esse amor dos negócios do Pai. Qual é o negócio do Pai que ele anunciou para os pais dele, que ele falou para Maria? Não sabeis que me convém tratar dos negócios dos meus pais? Sabe o que significa isso, querido? Qual é o negócio do Pai do Senhor Jesus, e na qual é o negócio de todo aquele que se chama filho de Deus? É você compreender a palavra de Deus. Você compreender a vontade de Deus. Qual é a vontade da Sagrada Escritura, da palavra de Deus, para a sua vida, para a minha vida. Isso é ser filho de Deus, querido. O Senhor Jesus demonstrou o que é ser filho de Deus com 12 anos de idade. É de você compreender essa palavra, de você querer conhecê-la. E isso é a proposta que o Senhor Jesus tem para a nossa geração. Por isso eu quero fazer um convite para nós continuarmos nesse estudo, compreendendo a palavra de Deus. E nós amanhã vamos estar estudando o capítulo 3 de Lucas. Se assim Deus nos permitir, esse é o convite que eu faço para vocês.